Olá pessoal, hoje estaremos revendo exercícios postados anteriormente para vocês e na qual eu vou passar as soluções. Peço para vocês copiarem no caderno a resolução correta. Então vamos à primeira questão. Um garoto percorre os lados de um terreno retangular de dimensões 40 metros e 80 metros. Qual a distância percorrida pelo garoto em 2 voltas completas? Bom, a distância percorrida é a distância medida sobre o caminho executado pelo garoto, tá? Então, eu tenho aqui 80 metros e 40 o perímetro desse retângulo, né? Os lados desse retângulo, então o perímetro vai ser a soma desses lados. Então, o perímetro vai ser 80 vezes 2 mais 40 vezes 2 dá 240 metros. Ora, como são 2 voltas, então o menino vai percorrer 240 metros vezes 2, ou seja, 480 metros nas 2 voltas. Letra B. Qual a distância percorrida e o deslocamento no percurso ABC? Veja que o percurso ABC vai do A, passando pelo B, até o C. A distância percorrida é o caminho nesse movimento aqui. Agora, o deslocamento é a distância em linha reta entre os 2 pontos inicial e final. Então, seria essa diagonal aqui. Então, nós temos um triângulo retângulo, né? Então, calculando a distância percorrida, é somente a soma do lado 80 metros mais 40, dá 120 metros. Agora, o ΔS, que é o deslocamento, vai ficar... Nós precisamos utilizar, então, o teorema de Pitágoras para triângulos retângulos. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o lado maior, né, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 80 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, está aqui o teorema de Pitágoras aplicado. Então, isolando o ΔS, né, nós, então, para tirar esse quadrado, então, temos que tirar a raiz de tudo aqui. Fazendo 80 ao quadrado dá 6.400, 40 ao quadrado dá 1.600, somando tudo nós temos 8.000. Agora esse 8.000 nós temos que decompor em fatores primos, né? Vocês lembram como é que vocês faziam isso, né? Então eu vou mostrar aqui uma vez para vocês e depois, quando aparecer raízes, vocês sempre façam isso. Então aqui 8.000 dá para dividir por 2, dá 4.000. Continua dando por 2 porque é par, dá 2.000. Continua dando por 2, dá 1.000. Continua dando por 2, dá 500. Continua dando por 2, dá 250. Ainda por 2 dá 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Então nós temos aqui, né, o 8.000 decomposto em fatores primos vai ser 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5. Vejam que todos esses que tem quadrado aqui eu posso juntar e eles saem para fora da raiz. Então isso aqui é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40 ao quadrado, vezes 5. Saindo para fora da raiz, então, fica 40 raiz de 5 metros. Ou, né, se quiser fazer o valor dessa raiz aqui, ou o valor da raiz total, dá aproximadamente 89,44 metros. Por que aproximadamente, professor? Porque esse número aqui é irracional. Ele não tem, então, uma exatidão quando eu passo para o decimal, porque essas casas decimais aqui se arrastam até o infinito. Então, isso aqui é uma aproximação, tá? Mas assim é exato, ó. Então, a resposta é 40 raiz de 5 metros.
seu deslocamento. Veja a diferença de deslocamento, né? Tá? Então, distância percorrida é a distância medida sobre o caminho feito. E deslocamento é a distância em linha reta entre o ponto final e o ponto inicial. Tá? Então, eu estou usando aqui D para distância percorrida e ΔS para deslocamento. Questão número 2. Uma pessoa sai do ponto A e caminha passando por B, C e D, onde para. Então faz o caminho como está no gráfico aqui, ó, de A, passa por B, C e depois para aqui. Com base nessa figura, calcule o deslocamento e o caminho percorrido pela pessoa nos trechos AB e ABCD. Então veja que no trecho AB, ó, o caminho percorrido e o deslocamento é o mesmo, que é uma linha reta, tá vendo? Então aqui o caminho percorrido e o deslocamento são iguais. Eu tenho aqui essa distância de 40 metros e essa aqui de 30 metros. Então eu tenho o triângulo retângulo, vou fazer o teorema de Pitágoras. Então ΔS ao quadrado igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Ou seja, ΔS é raiz de 1.600 mais 900, raiz de 2.500, que dá 50 metros. Ou seja, essa distância aqui é 50 metros e tanto é a distância percorrida quanto o deslocamento. Tá? Por isso que está aqui, ó, deslocamento ou distância percorrida são os valores iguais. Muito bem. Letra A calculado. Vamos ver agora a letra B. Eu quero saber a distância percorrida e o deslocamento nesse trecho aqui. Então, vamos lá. Caminho percorrido, né? Então, o caminho percorrido é essa distância aqui de 50, mais essa distância aqui que é de 80 até 40 dá 40 metros, né? E mais essa distância aqui, que é a mesma distância que nós tínhamos calculado aqui. Por um Pitágoras, nós estamos vendo que aqui é 30 e aqui é 40. Então, aqui também é 50. Então, eu tenho 50 mais 40 e mais 50. Ou seja, isso dá 140 metros a distância percorrida. Ou seja, a distância percorrida no caminho executado. Agora, o deslocamento, né, é diferente, porque é a distância entre o ponto inicial e o ponto final em linha reta. Então, esse caminho aqui, essa distância aqui. Então, o deslocamento ΔS vai ser aqui 30 mais 40 mais 30, ou seja, 100 metros. 100 metros, tá? Então, resolvido a questão 2. Questão 3. Consideramos um carro percorrendo uma pista circular de raio igual a 80 metros. Determine o deslocamento e o espaço percorrido pelo carro durante um quarto de volta, meia volta e uma volta. Então, aqui, a pista é circular, né? Então, vocês devem se lembrar dos círculos, né? Aqui eu tenho um raio de 80 metros, que é a distância da periferia do círculo até o centro do círculo. Então, vale 80 metros. Vale lembrar, então, que como é que se calcula o comprimento de uma circunferência, né? O comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Tá? Então, esse é o comprimento de uma circunferência inteira. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos calcular o deslocamento, o ΔS, né? Para um quarto de volta. Então, um quarto de volta tem que sair daqui, ó, e chegar ali. Ó, tá? Aqui tem um quarto de volta. Certo? Então, o caminho percorrido é em cima da circunferência, do arco de circunferência. Aqui, ó. Só que o deslocamento é a linha reta aqui. Então, vejam que eu tenho um triângulo retângulo de novo, né? Na qual esse triângulo retângulo também é isósceles, né?
porque ele tem dois lados iguais aqui, ó. Então essa distância aqui é 80 metros, que é o raio. O raio é a medida daqui até aqui, ó, é 80 metros. E daqui até aqui embaixo também é 80 metros. Então eu posso montar esse triângulo aqui e calcular o ΔS, que é esse traço azul. Então veja que o ΔS para 1/4 de volta vai ser igual a raiz quadrada de 80 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 80 ao quadrado, 80 vem para fora, então eu tenho 80 raiz de 2 metros. O caminho percorrido nesse mesmo trajeto aqui, ó, então eu vou fazer o caminho aqui, nesse arco de circunferência. Então, é pegar o arco inteiro da circunferência e dividir por 4. Então, eu tenho 2π vezes o raio, quer dizer que é 80 metros, dividido por 4. Isso aqui em cima é a volta completa. Dividido por 4 eu tenho 1/4 de volta. Então a distância de 1/4 de volta vai ser, simplifica aqui, né? 2π vezes 80 sobre 4 dá 40π metros. Vejam que o π é aquele número irracional que vale aproximadamente 3,14. Pode deixar indicado aqui, não precisa colocar o valor dele de 3,14 aproximado, tá? Seguindo adiante, então agora para a meia volta, tá? Veja que para meia volta, se o móvel sai daqui, ele percorre sobre a circunferência até chegar ali em cima, tá? Então, o deslocamento é a distância em linha reta, né? Veja que essa distância em linha reta é 2 vezes o raio, ou seja, é o diâmetro da circunferência. Então, eu tenho 2 vezes 80 metros, então o deslocamento para meia volta é 160 metros. Já o caminho percorrido, né, é a metade da circunferência, né? Então eu pego a circunferência inteira e divido por 2. Né? Então corta, isso aqui dá. Então a distância percorrida em meia volta é 80π metros. Finalmente, para uma volta completa, então nós vamos ter o deslocamento é 0. Por quê, professor? Porque qual a diferença entre o ponto inicial e o ponto final quando tu faz uma volta completa? Olha só. Ele sai dali de baixo e chega ali embaixo. Ou seja, né, qual a diferença desses dois pontos? É 0. Então o deslocamento é 0. E a distância percorrida é o comprimento de uma circunferência. Então tem que usar essa formulazinha aqui, né? Então 2π vezes o raio, eu tenho 160π metros. Questão número 3, então, completa. 4. Entre as cidades A e B, existem sempre correntes de ar que vão de A para B, com uma velocidade de 50 km por hora. Um avião voando em linha reta, com uma velocidade de 150 km por hora, em relação ao ar, demora 4 horas para ir de B até A. Qual a distância entre as duas cidades? Bem, essa questão aqui, gente, traz o problema da velocidade relativa. Vejam que a velocidade do vento aqui, ó, do ar, é 50 km por hora de A para B, mas essa velocidade é em relação à Terra. A velocidade dada para o avião é em relação ao ar e não à Terra. Então sempre ocorre fenômenos com velocidade relativa. Eu tenho, por exemplo, a velocidade do ar em relação à Terra, mas eu não sei a velocidade do avião em relação à Terra. Eu sei a velocidade relativa dele em relação ao ar. Então, a gente tem que ver o seguinte, velocidade relativa, né? É aquela velocidade aparente que a gente sente quando está cruzando com um automóvel. Por exemplo, quando tu está numa estrada e cruza contra um automóvel, se tu vai a 100 km por hora, o outro vem a 100, vocês se cruzam a 200 km por hora. Então, quando os sentidos são contrários, tá? As velocidades se somam. E quando os sentidos são iguais, as velocidades subtraem. Por exemplo, tu está indo a 80 e alguém te passa a 90 por hora. Tá?
Então, a velocidade relativa entre vocês é 10 km por hora. Então, velocidade relativa é isso, né? Tá? Então, quando os sentidos são iguais, a gente subtrai as velocidades. E quando os sentidos são contrários, a gente soma as velocidades. É o que está acontecendo nesse caso aqui. Então, a velocidade relativa é igual à velocidade do avião mais a velocidade do ar. Como a velocidade relativa foi dada, né, do avião, ó, tá vendo? 150, essa velocidade aqui já é somada com a do ar. Então, se ela já é somada e o ar é 50, qual é a velocidade do avião? 100 km por hora. Então, isso aqui vocês têm que cuidar, velocidade relativa, tá? Então, se a velocidade do avião é 100 km por hora, né, eu sei que a velocidade média é sempre ΔS sobre ΔT. Se eu quero descobrir a distância entre as cidades, então isolo ΔS, ou seja, passo ΔT multiplicando a velocidade. Então, ΔS é a velocidade média vezes ΔT. Ora, então eu tenho a velocidade de 100 km por hora do avião em relação à Terra, vezes 4 horas, isso dá uma distância entre as cidades de 400 km. Questão 5. Um carro movimenta segundo a função horária. S igual a 50 mais 8t no SI. Qual a posição inicial e velocidade do carro? Qual a posição do carro no instante 20 segundos? Em que instante o carro passa pela posição 650 metros? E que distância o carro percorre durante o 10º segundo? Bom, pessoal, então vamos lá. Então, comparando isso com a equação horária no MRU, eu sei que S igual a S0 mais V vezes T. Se tu comparar essas duas aqui, tu vai encontrar S0 e V. Então, olha só, quem é S0 é o número que está sozinho ali, ó. E quem é V é aquele valor que está com o tempo. Como está no SI, então, essa posição inicial é em metros e essa velocidade é em metros por segundo. Então, nós temos que a posição inicial é 50 metros e a velocidade do móvel é 8 metros por segundo. Qual a posição do carro no instante 20 segundos? Bom, eu tenho que usar a função horária, agora montada lá, né? Essa função horária que foi dada, né? E colocar no lugar do tempo 20 segundos aqui. Então, no lugar do tempo aqui, ó, você vai colocar 20 segundos e fazer a continha. Tá? Então, a posição aos 20 segundos vai ser 50 mais 8 vezes 20. Tá? 8 vezes 20 dá 160, mais 50 dá 210. Então, a posição do móvel aos 20 segundos é 210 metros. Letra C. Em que instante o carro passa pela posição 650 metros? Bom, aqui tu vai usar a mesma equação, né? Só que tu tem a posição aqui, ó. Tá? Então, tu vai botar essa posição no lugar do S e calcular o T. Então, vamos ver como é que faz. Usando a equação horária de novo, tu vais ter, ó, S igual a 50 mais 8t, colocando no lugar do S 650, ó, e então vamos isolar o t. Passo 50 para lá, subtraindo, né? E o 8 passa dividindo. Então vai ficar 650 menos 50 dá 600, dividido por 8 dá 75 segundos. Então, o móvel passa na posição 650 metros em 75 segundos. Letra D. Que distância o carro percorre durante o 10º segundo? Ora, durante o 10º segundo, eu tenho passados apenas 1 segundo. Basta tu ver a velocidade dele. Qual é a velocidade do móvel? 8 metros por segundo. Então, ele deve andar 8 metros. Tá? Porque se ele anda 8 metros a cada 1 segundo, quanto que ele anda em 1 segundo? 8 metros. Né? Então, no 10º segundo é o tempo entre o 9º e o 10º. Tá? Então, durante o 10º segundo, né,
é entre 10 segundos e 9 segundos. Então eu tenho que saber também, eu posso calcular de outra forma, tá? Então eu posso pegar a posição em 10 segundos, calcular, botar na equação e calcular. Então 50 mais 8 vezes 10 dá 130 metros. E posso calcular a posição aos 9 segundos. 50 mais 8 vezes 9 dá 122. Fazendo a diferença aqui, então eu tenho os mesmos 8 metros. Então, se você sabe, né, o que é a velocidade, o que ela representa, né? Ela representa o quanto o móvel, né, se desloca no tempo. Então aqui quer dizer que ele se desloca 8 metros a cada segundo sempre, tá? Então a resposta é 8 metros. Não precisa nem fazer esse cálculo todo aí. Questão número 6. Um corpo movimenta sobre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária. S igual a 60 menos 10t. Observe que aqui, ó, eu tenho a posição inicial, né? E aqui eu tenho a velocidade. Veja que aqui o sinal é menos, hein? Então o móvel está fazendo um movimento retrógrado. Tá? Ali, ó, posição inicial 60 metros, velocidade menos 10 metros por segundo. Então eu tenho aqui a posição inicial e a velocidade. Tá? Com isso eu posso tirar a equação horária desse móvel. Então eu tenho posição inicial e velocidade, né? A equação horária já está dada ali, né? Tá? Então, para saber onde ele está, ou seja, a posição que ele está em 3 segundos, basta substituir o tempo por 3 e fazer a conta. Então, 60 menos 10t, ou seja, 60 menos 10 vezes 3, porque o tempo é 3 segundos, tá? Então isso aqui dá menos 30, 60 menos 30 dá 30 metros. Então o móvel se encontra a 30 metros da origem. Questão C. Qual o instante que o móvel passa pela origem? Gente, quando tiver instante, eu quero saber tempo, tá? Então aqui eu quero o tempo em que ele passa pela origem. Tá? Isso aí tem que cuidar. Então, usando de novo a equação horária, olha aqui, ó, gente. Eu sei que a origem das posições é a posição 0. Então, basta pegar a equação horária e colocar no lugar do S 0. E aí calculo o T. Né? Veja que aqui está menos 10t, passa para cá, ó, fica 10t igual a 60. E passo 10 dividindo, então 60 por 10. Então o tempo que ele vai demorar para passar na origem é 6 segundos. Bem fácil essa também. Letra D. A distância percorrida no intervalo de 1 a 10 segundos. Bom, aqui daria para fazer de cabeça, né, gente? Por quê? Se ele tem uma velocidade de menos 10 metros por segundo, tá? Aqui eu tenho de 10 menos 1, 9 segundos, então ele vai percorrer 90 metros, né? Mas vamos fazer a conta. A distância entre 1 e 10 segundos, então vai ser... Eu calculo a posição aos 10 segundos, ó, com a equação horária lá, né? Substitui o t por 10, tá vendo aqui, ó? 60 menos 10t, ou seja, o t é 10. Então isso aqui vai dar menos 40 metros. Depois calcula a posição em 1 segundo. Tá? Então faz a mesma coisa, substitui, deu 50 metros. E agora é só fazer a diferença dos dois. Então o ΔS, né, vai ser S de 10 segundos menos S de 1 segundo. Então menos 40 menos 50, isso dá menos 90 metros de deslocamento. Vejam que como o móvel está fazendo um movimento retrógrado ou regressivo, tá? Ele tem que ter o deslocamento negativo. Mas a distância, a gente não precisa botar o sinal, né? A distância é 90 metros, então ele percorreu 90 metros para trás na minha reta. Tá? Então a distância percorrida 90 metros e o deslocamento é menos 90. Questão número 7. Um móvel realiza um movimento retilíneo uniforme obedecendo a função horária. Então aqui vocês têm outra função horária. Olha aqui, ó. Posição inicial, 40 metros. Velocidade, menos 10 metros por segundo. Pede para construir o gráfico nessa função no intervalo de 0 a 4 segundos. Então, gente,
No tempo zero, se tu botar zero aqui, ó, isso aqui fica zerado, então a posição é posição inicial, né? Que é 40 metros, tá? Então não precisa nem fazer conta, tá? Então a posição no tempo zero, a posição inicial é 40 metros. Está ali, ó, na equação está escrito, né? E finalmente eu preciso saber onde que o móvel está aos 4 segundos de tempo. Então vamos ver. Cálculo da posição no tempo 4 segundos. Aqui está errado, seria 4 segundos, tá? Então 40 menos 4, 10 vezes 4 dá 0 metros, ou seja, ele está passando pela origem. Assim eu posso montar o meu gráfico. Então o eixo vertical é o eixo das posições em metros, o eixo horizontal vai ser o eixo do tempo em segundos, né? Coloco ali o 0 e 4 no tempo, né? Que é a diferença do tempo, e ele sai de 40 metros. Então o meu gráfico é uma reta decrescente, né? Que está de acordo com o movimento retrógrado ou regressivo, tá? Então só lembre que aqui é a posição no tempo 4 segundos, tá? Não ficou certo ali. Questão 8. Eu tenho a figura que representa a posição de um corpo em movimento retilíneo com função do tempo. Determine a função horária das posições do móvel. E pergunta em que instante o corpo passa pela posição 80 metros. Então, primeira coisa, vamos ver o que dá para ler do gráfico. Aqui, ó. Dá para ler do gráfico a posição, aqui, ó, nesse eixo, a posição inicial. É menos 50 metros, tá? Bem fácil de ver isso. Depois a velocidade, nós vamos ter que fazer um cálculo, né? No cálculo da velocidade, nós vamos ter que fazer um cálculo com os dois pontos que eu disponho no gráfico. Então vejam que o cálculo é o cálculo da velocidade média, né? Então vejam que eu tenho esse ponto aqui, ó, tá? E eu tenho esse ponto aqui do gráfico com os valores. Então eu vou usar esses dois pontos aí. Então vejam que a posição final do móvel é 0. Ele vem de menos 50 e vai até 0. E o tempo final é 25 segundos. Então, fazendo a continha, você tem ΔS sobre ΔT. Então, 0 menos 50. Isso aqui vai dar mais 50 metros. Então, ele saiu daqui, tá? Foi até aqui, na posição. E a diferença de tempo, ele saiu daqui e foi até aqui. Então, ele tem 25 menos 0, né? Então, fazendo ali, dá 50 sobre 25 e dá 2 metros por segundo. Assim, juntando esses dois valores aqui e esse aqui, nós temos a função horária do móvel. Então, S igual a menos 50 mais 2t é a função horária do móvel. E agora eu posso calcular e determinar a posição que ele passa a 80 metros. Com a equação horária, então, obtemos, né? Então, coloca ali no lugar da posição 80 e continua com a equação horária, né? Então, qual o tempo que ele vai estar em 80 metros? Então, 80 igual a menos 50 mais 2t, como vocês estão vendo aqui, ó, a equação horária, é só substituir esse cara aqui, ó, o S, tá? Então, passando 50 para cá, fica 130, né? Igual a 2t. Então, t, passo 2 dividindo, né? 130 por 2 dá. Em 65 segundos, ele passa na posição 80 metros. Questão 9 e última questão, então, é a questão dos gráficos, né? Então, aqui nós temos questões de movimento simultâneo de dois carros e eles se cruzam, né? Se encontram em algum trecho da trajetória. Então, ele quer saber, em cada caso, o instante e a posição de encontro desses móveis. Então, do móvel do gráfico A, nós podemos tirar as seguintes informações. A posição inicial, 2 metros, ó, móvel A, posição inicial,
2 metros. E a velocidade, eu tenho que pegar e fazer a continha. Então, eu tenho esse outro ponto para o móvel A. Então, eu tenho aqui essa diferença aqui, ó, tá? É o ΔS. Então, ó, 14 menos 2, está aqui, ó. E eu tenho a diferença do tempo que eu tiro aqui embaixo, ó. 4 menos 0, está aqui. Então, 14 menos 2, tá? 12 por 4 dá 3. Então, a velocidade é 3 metros por segundo e a posição inicial é 2 metros. Então, eu tenho que a equação do móvel é S de A é igual a 2 mais 3t. A equação desse gráfico aqui. Já do móvel B, eu estou vendo que ele sai da posição 0, né? Ó, então, a posição inicial é 0. E a velocidade, eu preciso pegar o outro ponto dele, está aqui, ó. Então, essa distância vertical aqui, gente, ó, tá vendo? 21 menos 0 é o ΔS. E a diferença de tempo eu tiro aqui embaixo, ó, 3 menos 0, tá vendo? Então, 21 por 3 dá 7, ou seja, a equação horária do móvel B é 0 mais 7t. Como 0 não é nada, então fica apenas 7t. Para que os dois móveis se encontrem, é necessário que as posições sejam as mesmas. Então, no encontro, as posições são iguais. Então, eu posso fazer SB igual a SA, ou SA igual a SB. Então, SA igual a SB, então, a equação de um é igual à equação do outro. Ó lá. Tá? Então, 7t igual a 2 mais 3t. Passo 3t para cá subtraindo. 7t menos 3t igual a 2. 4t igual a 2 e o 4 vai dividindo. Veja, cuidado aqui, hein? Tem muito aluno que faz invertido. Esse 4 está multiplicando, vai dividindo, né? Então, t igual a 2 por 4, que dá 0,5 segundos. Então, esse aqui é o tempo que os dois móveis se encontram. Seria esse tempo aqui, é 0,5 segundos aqui. E a posição de encontro é só tu pegar esse tempo e colocar em qualquer uma das equações que tu tem aqui. Logicamente que a equação mais simples para colocar é essa aqui. Então, a posição de encontro vai ser 7 vezes o tempo, né? Ó, 7t. O tempo de encontro é 0,5, então 7 vezes 0,5 dá 3,5 metros. Então, 3,5 metros seria o que está marcando aqui, esse ponto de encontro, bem aqui acima do 2. E a letra B, da mesma forma, né? E eu tiro do gráfico do móvel A a posição inicial dele, a menos 20. A velocidade também, ó, cuidem, hein? A posição final do segundo ponto é aqui, ó, é 0, a posição final. Menos 20. Então, cuidado que eu tenho que fazer menos da conta. E esse outro menos é do número. Então, dá menos dá mais, né? Então fica 20 por 5. 5 menos 0, que é a diferença de tempo daqui até aqui. Ó. Então, isso dá 4 metros por segundo. Então, a equação horária do móvel A é menos 20 mais 4t. A mesma coisa fazemos para o móvel B. Tá? O móvel B sai da posição 10 e tem velocidade negativa. Veja. Então, a velocidade dele eu pego aqui, ó, a posição final, menos 32, menos a posição inicial, menos 10, dividido pela diferença de tempo, ó, de 7 para 0. 7 menos 0, 7. Então, isso aqui dá menos 42 dividido por 7, dá menos 6 metros por segundo. Então, a equação horária do móvel B é 10, que é a posição inicial, menos 6t. Fazendo agora o encontro, as posições são iguais, esses dois têm que ser iguais. E aí eu acho o tempo de encontro. Então, SA igual a SB, menos 20 mais 4t igual a 10 menos 6t. Agora eu junto os t's de um lado, então eu passo esse 6t negativo para cá e passo esse 20 para o outro lado. Então vai ficar 6t mais 4t, 10t, né? Igual a 10 mais 20. Então 10t igual a 30, o tempo é igual a 30 por 10, ou seja, o tempo de encontro é 3 segundos. Pegando esse tempo e jogando em qualquer uma das equações aqui, aquela que tu gostar mais, eu coloquei nessa daqui. Então, 10 menos 6 vezes 3, que é o 3 segundos, eu coloco ali, né?
Então a posição de encontro é menos 8 metros. Então na posição negativa aqui, ó, menos 8 metros. Tá? Então por hoje é isso aí, pessoal. Até uma próxima e obrigado.